Podemos ler essa palavra do Senhor. Nós reverenciamos aí um juiz quando ele entra numa corte. E essa palavra é a palavra do Eterno. É a palavra do Todo-Poderoso. Somente, realmente, se você não tem condições, você permaneça sentado. Diz assim a palavra do Senhor: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Mais uma vez, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Amém? Tome o teu assento, por gentileza. Eu quero falar nessa noite um líder em meio a crises. Um líder em meio às crises. Quando nós olhamos para esse versículo, o apóstolo Paulo ele está falando acerca das igrejas. São portas que Deus veio abrindo para que Paulo pudesse ser aquele homem que viesse implantar essas igrejas. E nós estamos aqui observando que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Diga glória a Deus por isso. A porta, ela é grande e ela é eficaz. É uma porta que Deus abre. Só que o texto vai dizer que há muitos adversários. Isso fica patente para que venhamos perceber que nada vai ser fácil. Mesmo Deus agindo, mesmo Deus abrindo essa porta, mesmo Deus nos direcionando, haverá adversidade. Haverá o adversário, haverá o príncipe desse século tentando impedir que o escolhido de Deus venha entrar por essa porta. O plano do inimigo, nós sabemos muito bem, que é impedir o povo de Deus, o escolhido de Deus, de avançar. O plano do inimigo é impedir que a igreja do Senhor venha avançar. O plano do inimigo é fazer com que casais que Deus une venham se separar. Esse é o plano do inimigo. Mas o plano de Deus é que nós venhamos avançar. O plano de Deus é que esse casal venha diante daquele juramento ali, diante de tantas pessoas e diante de Deus, venha seguir honrando aquilo que disseram um para o outro. O plano de Deus é que venhamos ser cabeça e não cauda. Quantos estão comigo? Diga amém. Amém. O plano de Deus é que você venha ser bem-sucedido. Mas para isso nós precisamos aprender a lidar com as adversidades da vida. Para isso nós precisamos entender que há um adversário. Só que Paulo, ele não está olhando para aquilo que o inimigo está agindo em si. Paulo está olhando para a porta. Que a porta é grande. A porta é eficaz. Nós podemos perceber que geralmente quando a adversidade chega, depende muito do nível da espiritualidade dessa pessoa diante dessa crise, diante da adversidade. Nós ouvimos aqui na quarta-feira que Bartimeu, ele tinha a opção de ficar calado. Quando Jesus estava passando ali, Bartimeu está à beira do caminho, ele tinha a opção de ficar quieto. Ele tinha uma capa, ele recebia esmola, ele está vivendo um tempo desafiador, um tempo difícil. Ele é cego, está à beira do caminho. Só que a atitude de Bartimeu foi uma atitude completamente diferente. Ele toma uma atitude em meio à crise. Ele toma atitude diante de um tempo desafiador. Ele clama ao Senhor. Ele alça sua voz e grita a esse Deus, a esse Jesus que está passando ali. E é essa opção, em meio à crise, em meio ao momento que ele vivia, mudou a história de Bartimeu.
E isso é muito importante nós entendermos que a crise vai vir. Mas a questão é como eu irei reagir no meio dessa crise. Jesus, ele diz que no mundo teríamos aflições. Aflições. Mas devemos ter bom ânimo. Bom ânimo. Como reagir em meio à crise? Em meio às adversidades. Tem pessoas que eles se sentem incapazes diante de uma crise. A crise surge, a adversidade aparece, Deus abre uma porta, mas as pessoas estão olhando mais para o inimigo. As pessoas estão olhando mais para as dificuldades. As pessoas estão olhando mais para as barreiras. As pessoas estão sempre questionando, ao invés de tomarem a atitude de entender que Deus que abriu a porta, e a porta que Deus abriu, ninguém pode fechar. Depende muito de como estamos reagindo em meio à crise, em meio à adversidade. Quando nós olhamos para as Escrituras, você vai perceber que as Escrituras não vai esconder as falhas dos personagens que estão inseridos nela, justamente para que isso venha servir de lição para as nossas vidas. Você pode olhar para a vida de muitos personagens, como Abraão, e vai perceber que ele teve muitos acertos em meio às adversidades, em meio às crises. Abraão teve muitos acertos, e isso serve de lição para nós. Mas ao mesmo tempo, Abraão cometeu falhas, e isso também serve de lição para as nossas vidas. Então eu preciso saber como reagir em meio às adversidades, em meio às crises. Eu olho para Abraão e aprendo que conselhos, nem todo conselho é um conselho bom. Nem todo conselho tem a aprovação de Deus. Porque Abraão, ele ouve o conselho de Sara e ele vai se deitar com Agar. E nasce Ismael. Eu preciso tirar lição daquilo que está inserido dentro das Escrituras. Por quê? Porque quando eu aprendo a lidar com as adversidades, eu começo então a tirar vantagem em meio às crises. Eu começo a olhar para a crise como uma opção de portas abertas, para que eu possa ser bem-sucedido em tempos de adversidades. Tempos de adversidade não é para você se esconder. Tempo de adversidade não é para você temer. Tempo de adversidade não é tempo de você ou eu ficarmos aí perdidos. Por quê, pastor? Porque se nós estamos firmados na rocha, esse Deus vai cuidar de você. Vou te dar um outro exemplo. O salmista escreve dizendo que a crise, fazendo um paralelo aqui, a crise ou a adversidade, a tempestade, a chuva, veio sobre duas casas. A mesma tempestade, a mesma enchente, o mesmo vento forte veio sobre ambas as casas. Mas uma das casas foram construídas sobre a rocha. E a outra foi construída sobre a areia. E o texto vai dizer que a mesma crise, a mesma tempestade veio e derrubou, destruiu aquela que foi construída sobre a areia. O que nós podemos aprender com isso? Que o problema não é a crise, é como em quem nós estamos confiando. É no Deus que nós confiamos, é o Deus que nos guarda, é o Deus que nos dá vitória, é o Deus que nos chama e diz: olha, eu abro a porta, e a porta que eu abro, o inimigo não pode fechar. Mesmo tendo muito adversário, eu serei contigo para te dar vitória. Aleluias! Nós precisamos
de primeira mão aqui entendermos isso, que haverá crise, haverá adversidade, mas eu preciso entender que no meio dessa situação, que no meio desse vento contrário, Deus está no controle de todas as coisas. Diga glória a Deus por isso. Aleluias. Um líder em meio à crise. Como que você está reagindo? Como que reagimos diante de notícias desagradáveis? Como que iremos reagir diante dessas notícias que têm chegado? Quando você liga a televisão e você ouve aí algumas notícias desesperadoras, como que você está reagindo? E dependendo do seu nível de espiritualidade, você vai reagir de maneira que você vai se sentir protegido por Deus. Você vai se sentir guardado pelo Senhor, correndo risco, mas um Deus que cuida de você. Mas dependendo de algumas pessoas, o desespero bate. O medo surge. O desespero vem assolando a vida dessas pessoas. E elas perdem o chão. Então nós precisamos aprender que eu preciso tomar decisões e posicionamentos certos em meio à crise. Nós não podemos nos desesperar em meio à crise, porque o Deus que pode te livrar da adversidade é o Deus que pode permitir ela aparecer e te livrar depois. Quantos estão entendendo isso? O Deus que eu estou te dizendo nessa noite, que nós pregamos aqui, é um Deus que podia livrar Daniel de ser jogado na cova dos leões. Mas Deus livrou Daniel depois dele ter sido lançado dentro da cova dos leões. O que eu quero te dizer é que Deus está conosco. O Emanuel é o Deus que nos guarda. Mas para isso eu preciso entender que tudo que o Senhor já fez por nós não vai me ausentar das minhas responsabilidades. O que Deus faz por nós, Ele olha para mim, para você, para a igreja do Senhor e vai analisar aquilo que nós estamos fazendo, a nossa conduta, como nós estamos reagindo em meio a essa situação. O meu nível de espiritualidade, a minha maturidade diante dessas situações. As notícias virão, os problemas surgirão, mas eu preciso ter a maturidade para poder entender que o meu Deus está no controle de todas as coisas. Nós podemos perder o controle, mas Deus não perde o controle jamais. Deus não perde o controle jamais. E fazendo um paralelo aqui com o capítulo 1 do livro de Neemias. Se você desejar, você pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar comigo o raciocínio. Neemias capítulo 1, fazendo um paralelo aqui. Neemias, ele é o copeiro do rei. O rei da Pérsia. E Neemias, ele está num momento vivendo no palácio de Suzã. Ele é um homem que tem acesso ao rei. Neemias é um homem que, para ele, estava tudo bem. Ele está em um palácio em Suzã. Mas Neemias sabe que o povo, os judeus, está precisando de um socorro. A situação não é muito favorável, mas ele até então não sabe da seriedade do que está acontecendo em Jerusalém. Então Neemias agora, ele envia mensageiros em Jerusalém para saber notícias sobre o povo que ali está. E a notícia que vem é notícias desfavoráveis.
E eu quero aprender aqui, pelo menos 4 lições com a vida de Neemias. 4 lições. O que Neemias ouviu não foi nada bom. Não foi nada agradável. O que Neemias vai ouvir são notícias que abalou o coração de Neemias. Fez ele chorar. Fez ele jejuar. Fez ele clamar ao Senhor. Fez ele tomar uma postura diferente. Amados irmãos, dependendo da situação que nós estamos vivendo, você precisa estar preparado. Foi falado aqui, pastor Alina disse, nós precisamos andar preparados, porque nós não sabemos o dia da vinda do Senhor. Você precisa estar com o seu automóvel abastecido, porque de repente, na noite, você pode ter uma emergência e precisar de sair. Você não pode andar na reserva no seu automóvel. Você precisa estar preparado para o dia da adversidade, para o dia difícil. Nós precisamos pensar nisso. E a primeira lição que eu aprendo de Neemias é que quando a notícia ruim vem, o desespero vem, ele chora, porque é a nossa humanidade. Nós choramos diante de perdas, quando a situação bate a porta, é desagradável. O médico diz alguma coisa, é desagradável. A situação vem aquele vento contrário à nossa embarcação. Nós recebemos uma notícia e a tendência, primeiro, humanamente, é chorar. É clamar ao Senhor, é nos lançar aos pés dele, é dizer, Deus, o porquê dessa situação? A nossa humanidade, nós fazemos isso, não há problema nisso. Só que eu aprendo aqui, que diante de toda notícia desagradável que Neemias ouviu, Neemias capítulo 1, todo o capítulo 1, ele vai ouvir dizendo, olha, o pessoal está em miséria. O pessoal voltou, mas os muros estão caídos. A cidade está destruída até então. Não há ainda templo, porque o profeta Ageu, quando regressa, ele não tinha construído todavia o templo. E Neemias recebe a notícia dizendo, olha, a fome. Há uma tristeza lá, Neemias. Os muros da cidade estão queimados. Está tudo destruído. A cidade está sem os seus portões. Não tem os portões da cidade. Os 12 portões foram destruídos. Está tudo destruído. Está uma miséria. Está uma tristeza. Está uma pobreza. E o texto diz que Neemias, recebendo essas informações, ele chora. Ele jejua. Mas aí eu aprendo, a primeira coisa que é muito importante para as nossas vidas, é diante de situações de adversidade, é o que Neemias, aqui uma das atitudes dele, é que ele vai guardar o coração. Anote aí, você que gosta de anotar. Guarde o teu coração. Porque as notícias difíceis virão, as notícias desagradáveis virão, as notícias desanimadoras virão. Pessoas que desanimaram vão tentar fazer você desanimar. Pessoas que desistiram irão tentar fazer você desistir. A porta foi aberta. A porta é grande, a porta é eficaz, mas há muitos adversários. Há pessoas que não querem mais caminhar. E essas pessoas que não querem mais caminhar vão tentar parar você. Então, diante dessa situação, qual foi a postura de Neemias? A primeira delas, ele guarda o coração.
Ele não permite que aquelas palavras, ele não permite que aquela situação, ele não permite que aquelas notícias venham encontrar lugar dentro do coração dele. Nós precisamos ter essa atenção, nós precisamos ter esse cuidado. Provérbios capítulo 4, verso 23. Sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guardar o coração em meio à crise. Não permitir o nosso coração se azedar, ficar amargurado em meio à crise. Não permitir que pessoas que desistiram nos fazer desistir. Neemias, ele guarda o coração. Neemias, ele tem um posicionamento importantíssimo para quem deseja ser um campeão. Porque quando a gente olha para pessoas, alguns se tornam campeão no meio da crise. Outros, simplesmente um fracassado. Olhe para mim. Lembra de Davi? Uma crise. Lembra o exército de Saul? Estão ali diante do Golias. Uma crise. Eu não sei o que pode ser uma crise para você. Crise, para quem deseja ser um campeão, é oportunidade. Davi, ele olha para aquela situação, Donizete olha como uma oportunidade. O exército de Saul está diante de Golias. Mas não tem ninguém olhando como Davi está olhando. Diante de todo um exército, homens mais fortes, mais altos, soldados, homens guerreiros, muito mais poderosos fisicamente do que Davi. Mas eles não têm a visão que Davi tem. A crise fez desses homens fez deles serem derrotados. Davi, ele olha para a crise, ele olha para o Golias como uma opção, uma oportunidade de Deus cumprir o propósito. Vocês estão entendendo isso? Davi, ele entra, ele olha para a crise, ele olha para o Golias e ele diz, é a oportunidade. Davi, em meio à crise, ele se torna rei. Tudo depende de como está a tua mente. Tudo depende do que você está pensando. Não deixe, guarda o teu coração. Primeira lição nessa noite para você, em nome de Jesus, guarde o teu coração. Pessoas que já desistiram, não podem, você não pode ficar ouvindo pessoas pessimistas, pessoas que desistiram, pessoas que não querem mais lutar, pessoas que não querem mais entrar num ringue de luta, pessoas que não querem mais ir para a guerra. Não olhe para a atitude dessas pessoas. Olhe para as Escrituras e veja os exemplos que nós temos de homens que se posicionaram em meio à crise. Olhe para Bartimeu, um homem que decidiu, em momento de adversidade, gritar e clamar mais alto. Olhe para esse homem, Neemias, que decide a tomar uma atitude. Ele guarda o coração e ele vai tomar atitudes aqui em meio à crise. Nós precisamos olhar para esses exemplos para nós, de pessoas que se posicionaram em meio à crise, e Deus operou um grande livramento. Há um dos guerreiros de Davi chamado Samar. O nome dele é Samar. Ele sozinho se posicionou no meio de um campo de lentilha. Está todo mundo fugindo, está todo o exército indo embora, mas o texto vai dizer que Samar se posiciona dizendo, esse campo de lentilha foi eu que plantei. Esse campo de lentilha ninguém vai tomar.
Ele se posiciona sozinho, diz o texto, nos livros históricos. Ele se posiciona, tira a espada da bainha e Deus dá vitória para ele, sozinho, contra todo um exército. Crise é oportunidade para você sair vencedor nisso. Amém? Segundo exemplo, segunda postura de Neemias que eu encontro aqui, em meio à adversidade. A primeira, você precisa guardar o seu coração. Não deixe ninguém contaminar o seu coração. Segunda, você precisa ter a visão espiritual. Enxergar com a visão de Deus. Enxergar de uma maneira diferente. Neemias, ele tem essa atitude. Neemias, ele tem uma visão diferente. Há muitas pessoas, você já me ouviu dizer isso aqui, há muitas pessoas que têm vista, mas outras têm visão. Há pessoas que enxergam o óbvio, o que está diante, mas para quem tem visão, em meio à crise, ele começa a enxergar oportunidades. Neemias é esse cara. Neemias, ele entende o propósito. Neemias, ele sabe muito bem que a crise, ele está decidido a não permitir que a crise venha roubar a visão dele. Vocês estão comigo? A crise tem a tendência a roubar a expectativa das pessoas, a alegria das pessoas. A crise, sabe, a porta é grande, mas a pessoa, quando está em crise, dependendo se ela perde a visão, ela não vê a porta aberta, ela vê a porta fechada. Há pessoas que não conseguem enxergar a porta que Deus abriu. Ele não consegue enxergar a oportunidade. Para alguns, quando se chove, está um dia chuvoso, muitos vêm de capa, vêm de guarda-chuva. Oportunidades. Nós não podemos perder as oportunidades. E Neemias tem essa posição, ele está decidido, ele não permite que aquela situação, que aquela crise, que aquela notícia que chegou aos seus ouvidos, dos seus irmãos, dos seus amigos, que estão em miséria em Jerusalém, viesse roubar a visão dele. Imagine se ele não tem essa visão. Não, Deus me chamou para construir os muros. Deus me escolheu com um propósito. Deus escolheu você com um propósito. E essa crise não pode roubar essa visão sua. Essa crise não pode roubar aquilo que Deus tem preparado para nós. E para isso, amados, nós precisamos acreditar. Acreditar no plano de Deus. É uma crise, mas Neemias tem uma visão. Ele mantém o foco. Ele mantém alinhado, ele mantém confiante. Capítulo 2 do livro de Neemias, ele tem uma visão e ele vai até o rei. Porque quem tem visão, ele sabe o momento certo e a pessoa certa a quem pedir socorro. Neemias, ele guarda o coração. Quantas pessoas, se você parar para pensar, quantas pessoas você já viu à beira do caminho? Porque não guardou o coração. Foram contaminados. Ficou à beira do caminho. Desistiram. Porque estão à beira do caminho. Mas Neemias, ele guarda o coração. É o que você precisa fazer. Guarda o coração. Segundo, Neemias, ele mantém a visão. Ele não permite que a crise roube a visão dele. Ou seja, aquilo que Deus prometeu, ele continua acreditando. Deus vai cumprir. Não, mas está dando tudo errado. Não, mas Deus é fiel. Não muda. A visão dele não muda. As circunstâncias mudam. Geograficamente a situação é desfavorável. Mas a visão continua a mesma. Vocês estão entendendo isso? A circunstância ao nosso derredor pode mudar. E aí, meu irmão, tem pessoas que fogem. Tem
tem pessoas que vão embora, sim ou não? Porque as circunstâncias são desfavoráveis. Eu recordo de uma mensagem que eu ministrei sobre a família de Elimeleque. Sair de Belém, todo mundo sai. Voltar, nem todo mundo volta. Por quê, pastor? Porque no meio da crise, muitas pessoas buscam uma maneira de sobreviver. Mas para quem tem visão, ele permanece em tempo de crise em Belém. Ele não sai. Porque Noemi sai com o esposo, acompanha o esposo, com os 2 filhos. Porque havia fome em Belém. Mas logo depois, Deus visitou Belém e disse, lá tem pão de novo. Eu não preciso sair do lugar. Geograficamente a situação pode ser desfavorável, mas o meu Deus não muda, Ele permanece fiel. A situação é desconfortável, é difícil, mas a minha visão continua a mesma. Eu vou confiar naquele que me prometeu. E a terceira coisa importante aqui de Neemias é que ele procura o rei no momento certo. Ele precisa de recursos. Ele sabe verdadeiramente que só o rei pode dar a ele cartas. Ou seja, ele é humilde de reconhecer os seus erros. Neemias, ele não é aquela pessoa prepotente. Deus é comigo e agora eu vou resolver. Não. Deus coloca recurso na mão de outros. Vou repetir. Deus coloca recurso na mão de outros. Para que você possa ir até essas pessoas e eles vão patrocinar o que Deus está fazendo. Deus faz isso. Deus permite situações. Porque quem foi para o cativeiro é o povo. Porque Deus permitiu. Capítulo 1, quando você lê, por favor, faça isso em casa. Você vai perceber que Neemias se humilha. Neemias, ele ora constantemente, de dia e de noite. Não se aparta da palavra. Ele ama a palavra. Então, o texto está dizendo assim. E ele diz, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia desse povo. Tem misericórdia de nós, porque nós pecamos. Os nossos pais pecaram. Tu és um Deus grande, poderoso, e ama aqueles que amam a sua palavra. Não dá livramento, Senhor. A humildade de um homem que sabe, ele é o profeta de Deus, mas ele é humilde. Ele reconhece os erros. Ele reconhece que a situação é desfavorável. Porque o povo fez alguma coisa errada. E ele vai em quem? No rei. A quem estamos procurando? A quem estamos procurando? Neemias procura o rei. Ele procura a pessoa certa. E o rei vai assinar cartas a favor de Neemias. O rei assina cartas e dizendo, olha, aqui está a carta do rei, para que você possa ir a Jerusalém e fazer tudo o que o teu Deus está dizendo para você fazer. Nós precisamos saber que no tempo de crise, Deus vai levantar alguém para socorrer o seu povo. Acredite nisso. Deus vai levantar alguém para ser aquele que vai te levantar, vai te dar vitória, aquele que vai assinar algo para você e vai dizer, olha aqui, ó, tem uma assinatura aqui para você. Quantos vocês estão entendendo isso? Deus tem esse poder. O povo precisava, diante de toda a Babilônia, do cerco, de tudo aquilo que a Babilônia estava fazendo, 70 anos de cativeiro, Deus levantou um ímpio, levantou um homem chamado Ciro, e chamou ele o meu pastor, para assinar decreto e dizer, manda o povo voltar. Deixa o povo voltar. Eu acredito que ainda hoje, Deus tem, aleluia, os seus escolhidos,
para assinar cartas a seu favor. A seu favor. A seu favor. A meu favor. Aleluias. Oh, aleluias. Eu creio, eu vou repetir, eu creio que Deus já levantou alguém, já preparou alguém para assinar um documento a teu favor. A teu favor, a favor da igreja. Levanta a tua mão, a teu favor, em nome de Jesus. Deus vai levantar alguém, o anel do rei, a autoridade, para liberar sobre a nossa vida, a tua vida, a proteção de Neemias. E quando parassem ele apresentava e dizendo: aqui está a carta do rei. Ninguém pode me parar. Quando o inimigo levanta Sanbalate e Tobias, ali tentando parar a obra, porque a porta é grande, a porta é eficaz, mas há muito adversário, Neemias tem a carta na mão. O rei me autorizou. Eu creio que não vai ser diferente comigo, com você. Não vai ser diferente com a igreja do Senhor. Aleluia, nós temos alguém que já assinou por nós. Assinou ali, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Somos escolhidos por Ele. Fomos comprados, somos propriedade dEle. Precisamos entender isso. A tua mão, a tua vida, a tua casa está nas mãos do Senhor Jesus. Vamos colocar de pé, por gentileza. Neemias, ele guarda o coração. Neemias não perde a visão em meio à crise. E Neemias, ele procura a pessoa certa. O rei aqui é uma autoridade. O rei aqui é alguém que tem o poder. E nós sabemos muito bem que o nosso Deus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Alfa e o Ômega. O princípio e o fim. Perdemos o controle. Você sabe muito bem que o juiz aqui da terra, ele pode assinar um documento e te dar a vitória. Um homem. Mas eu não estou falando de um homem, eu estou falando do Rei dos Reis. Daquele que te guarda, daquele que tem todo o poder. O poder pertence a Ele. Aleluias. A palavra do Senhor nos diz que os montes se derretem na presença dEle. Se derretem. Um Deus que Ele pega as águas do oceano, dos rios, dos riachos, dos lagos, na coxa da sua mão. Um rei que... Um Deus que descortina o céu como uma habitação, uma tenda de habitação. Eu estou aqui nessa noite para animar você, encorajar você. Não deixe a crise amargurar o seu coração. Não deixe a crise colocar dúvida no seu coração. Em nome de Jesus. Não deixe pessoas que desistiram, desanimaram, infeccionar o seu coração, a tua mente e o teu coração. Eu estou aqui nessa noite para isso. Essa palavra foi o Senhor ministrar ao meu coração. Quantas adversidades você já enfrentou? E por que ficar aí preocupado agora? Confia naquele que te guarda, o guarda de Israel. É Ele que cuida de você, que cuida de nós. Confia no Senhor. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero que você entenda nessa noite que é necessário você guardar o teu coração. É necessário você, aleluias, entender que Deus, o que Ele faz, Ele não faz para ser visto, Ele faz para ser glorificado. O que Deus vai fazer, aleluia, Ele vai ser glorificado em meio a essa situação, em meio a essa crise, em meio a essa adversidade. Ele está te dizendo nessa noite: ei, o meu nome será glorificado em meio a essa crise. E eu quero convidar você. Eu quero convidar você. Se você acredita, você toma posse dessa palavra, venha aqui ao altar do Senhor. Eu quero orar com você. Você venha ao altar do Senhor.
hoje, nessa noite, se põe uma posição, a postura, sua postura, em meio a essa adversidade, ter a maturidade. Pastor, mas maturidade é a capacidade de enfrentar o desagradável e a decepção sem se tornar amargo. Você não é mais você é um escolhido de Deus. Ah, pastor, mas eu ouvi falar disso. Para de ouvir. Para de ficar ouvindo tudo. Ouça o que Deus já falou a teu respeito. Se posicione como tal. Se posicione como tal. Se posicione como um escolhido de Deus. Guarda o teu coração. Se esconde atrás da cruz. Acredite. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer além do que você imagina ou pensa. Nosso momento pode estar dizendo não, mas o seu futuro está dizendo sim. Tudo pode estar conspirando para dar errado. Tudo pode estar ali, sabe, conspirando. E alguém está dizendo, olha, realmente, não tem jeito. Talvez até um advogado. Só que o Deus que nós servimos é um Deus que muda decreto. É um Deus que muda decreto. É um Deus que abre caminhos. É um Deus que tem porta no meio da tormenta. Não deixe, não saia daqui como você entrou. Saia daqui com essa palavra no seu coração nessa noite, dizendo: meu Deus continua no controle. E eu vou manter a minha visão no Senhor. Eu vou continuar acreditando. Aqueles que não acreditaram vão ver Deus mandando te chamar. Chama Ele. Eu vou dar visão para Ele. Chama Ele. Adore o Senhor. A quem você vai clamar? Uma palavra que o Senhor me deu, uma situação, uma certa feita comigo. A quem você vai clamar, Ronaldo? Clame agora. Clame agora. Em quem você está confiando, Ronaldo? Ei, estou aqui para mexer com você. Em quem você está confiando? Dê mais ênfase para a palavra de Deus do que para a palavra do homem. Pastor, mas aí também foge um pouco da realidade, foge um pouco da razão. Ei, o Evangelho não é razão em si, é milagre, é poder de Deus. Deus pode mudar essa história. Mas Ele está olhando para a sua atitude. Ele está olhando para você. Oh Deus, adore, adore. Olha essa canção. Ele te guia. Se estou cercado pelo medo, Tu és fiel. Fiel é o Senhor. Vais falhar. Fiel é o Senhor.
essa crise, essas notícias, infeccionar o teu coração, parar você, cegar você espiritualmente, em nome de Jesus. Creia, creia, enxergue aquilo que ninguém está enxergando, veja o teu milagre lá na frente, veja a tua vitória, abraça a tua vitória, abraça o teu milagre. Oh, aleluia. Preocupação, que o Senhor venha trazer calmaria, que o Senhor venha trazer paz sobre esse lar, sobre essa casa. Oh, em nome de Jesus, sobre essas crianças, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor dê estrutura, resiliência para essas pessoas. Deus, em nome de Jesus, dê visão para esse homem, dê visão para essa mulher, firma eles cada dia mais no teu caminho, na tua presença. Oh, para que eles possam ter estrutura, Senhor. Que esse lar venha ser cheio da tua presença. Que nós venhamos ser cheios da tua presença. Porque, Senhor, assim, ó Pai, seremos inabaláveis. Estaremos na tua presença. Mediante as adversidades, não vão roubar a nossa adoração. Não vai roubar o meu culto ao Senhor. Deus, em nome de Jesus. Essa porta foi o Senhor que abriu. Essa porta é grande. Essa porta é eficaz. Essa porta é para essa família passar. É para esse homem passar. É para essa mulher passar. Senhor, ó Pai, essa porta que o Senhor abriu, aleluia, o inimigo não vai tocar. Porque o Senhor assinou um decreto. O Senhor já liberou a bênção, aleluia, sobre essas famílias, em nome de Jesus. E nós declaramos, mediante a tua palavra, que nenhuma arma forjada contra o teu povo, contra a tua igreja vai prevalecer. Em nome de Jesus. Muitos confiam em carros, em cavalos, mas nós não, nós acreditamos é no Senhor, confiamos é no Senhor. Aleluias. É o Senhor que vai te dar vitória. A última palavra vem dele. Aleluia. A última palavra não vem do médico, não vem do advogado, não vem de um presidente, não vem de um governador, vem do Senhor. É Ele que te sustenta, é Ele que me sustenta. Nós estamos nas mãos do Eterno. É Ele que guia as nossas vidas, é Ele que guia os nossos passos, é Ele que guarda os nossos filhos. Oh, aleluias. Me chama pra perto. Nós não confiamos em jeitinho, nós confiamos é no Senhor. Só assim eu não me sinto só. Tenha visão nessa noite. Se porventura o seu coração entrou aqui meio infeccionado, saia daqui hoje curado, em nome de Jesus, com confiança, com expectativa, com alegria. Pessoas disseram, logo na minha vez aconteceu isso. Não, Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia. Nós te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus. Vou confiar naquilo que Ele disse. Aleluia. Senhor, abençoe essas famílias, em nome de Jesus. Repita comigo: aquieta minha alma, aquieta minha alma, tranquilize-se. Diga para ela: calma, adore o Senhor, confie em Deus, confie em Deus.
Confie em Deus. Eu não me sinto só. Você, fortalecido, você vai fortalecer outros. Eu sei que mesmo sem Se você for afetado, você afeta outros. Mas se você for fortalecido, você vai fortalecer no outros. teu coração, me amarra a ti. Aleluia. Pra eu não desistir. Senhor, nós te agradecemos. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu não quero Aleluia. mais fugir da tua vontade pra mim, eu sei. E vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. O Emanuel está presente, irmãos. Aleluia. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, Para finalizar, no teu amor. No teu amor, Senhor. oh, aleluia. Aplauda o Senhor em glória. Escute e me entenda. Mas eu tenho que te dizer isso. Os teus projetos, vou repetir, os teus projetos, os meus projetos, não são mais importantes que os projetos de Deus. Vou repetir. Os teus projetos, que você tanto preza, não é mais importante que os projetos de Deus. Aleluia. Guarde isso com você. Volte no teu lugar, por gentileza, nós vamos finalizar. Que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Nós temos alguns irmãos que fizeram aniversário, como na quarta-feira, né? Nossa irmã Viviane fez aniversário, mas nós temos o aniversário, foi o aniversário do Bruno, sábado passado. O Bruno fez aniversário no sábado passado. Queremos orar pelo Bruno. E o Juarez vai fazer aniversário amanhã. Olha aí pra você ver. Chamar esses dois aí. Olha o Bruno. Quando chegou na América. Olha lá, o óculos dele. Desse jeito. Vem cá, Juarez, vem cá, Bruno. O pastor Fernando vai estar fazendo essa oração por eles aqui, pastor. Por gentileza. Glórias a Deus. Pode vir aqui. Olha aí que maravilha. Parabéns já para você. Amanhã. Bruno, parabéns, meu brother. Bênção de Deus. Tá ali, ó. O Bruno ali. Deve estar ali no jet ski. Olha o Juarez. Que maravilha. Que bênção. Que bênção. Pastor Fernando, está orando por eles. Aleluia. Estenda sua mão para cá, a mão direita. Quero que você saiba que nós temos um problema muito grande em nossas vidas. Enquanto está colocando a mão ali, a gente pensa que a bênção vem só do pastor, vem desse ou daquele que nós colocamos confiança. A bênção que nós pretendemos para outra pessoa, que a Bíblia ensina nós doarmos para que nós venhamos receber. Essa bênção vem de você que confia no Senhor Jesus. É preciso que eu tome cuidado no meu coração, que a minha confiança ela está no meu Senhor Jesus. Lembra um hino muito antigo assim: a minha fé está em meu Jesus. Esse Jesus maravilhoso que vai poder abençoar essas vidas, dar para eles ânimo, vontade de ler a Bíblia, temor ao Senhor. Alguém vai transferir isso, pastor? Não, você que está aqui. Aprenda que nós somos a igreja do Senhor. Nós pretendemos que a bênção esteja sobre o nosso irmão. Nós fazemos parte desse conjunto. Quantos creem assim? Diga amém. Amém. Senta sua mão para cá e diga a Deus as bênçãos que você quer para eles, no nome de Jesus. Senhor Deus Pai, juntamente com a tua igreja, e confiante no teu nome, confiante na tua promessa, confiante que cada um de nós temos, segundo a tua palavra, o direito de abençoar os nossos irmãos hoje,
Esses aniversariantes aqui estão sendo abençoados pela tua igreja, pelo teu povo, por aqueles que também temem o teu santo nome, por aqueles que a tua palavra diz que o Senhor fez reis e sacerdotes. Tem então o poder de abençoar, o poder de fortalecer, o poder de induzir que eles sejam abençoados por Deus, porque nós em conjunto clamamos e pedimos a bênção sobre eles para a tua honra, Senhor Jesus, e para a sua glória. Todos digam amém. Seja abençoado no nome de Jesus. Deus abençoe. Ô glória. Glórias a Deus. O Juarez, o Cabruno. Vem cá, pastor Fernando. Vem aqui. Quero sair aqui na do foto. lado aqui. Tirar foto com eles aqui. Glória a Deus. Terminantemente, de barba branca sou eu. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Irmãos, que bênção, que bênção. Glória a Deus. Nós vamos finalizar aqui, essa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Pastora Olinda, teremos uma breve reunião das mulheres aqui, depois do culto. E vocês vão estar aqui, tá bom? Glória a Deus. Vamos colocar de pé, vamos finalizar. Segunda-feira, oração, escola bíblica. Quarta-feira, segundo elo da campanha, o poder do clamor. Pastor Fernando vai estar ministrando. Sábado estaremos aqui novamente para louvar e adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Senhor, queremos te agradecer por essa noite e lançamos sobre o Senhor mais uma vez toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Abençoa o teu povo, nos leva em segurança para os nossos lares, em nome de Jesus. Abençoando o teu povo, trazendo em segurança aqueles que estão de viagem, curando aqueles que se encontram enfermos, dando vitória, abrindo portas de trabalho, Senhor, ó Pai, para aqueles que precisam, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do doce Espírito Santo esteja sempre presente em nosso meio, agora e para todo sempre. A igreja do Senhor vitoriosa diga amém. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus.